Web TV Redentor, transmitindo via internet. Caríssimos amigos e irmãos, a paz do Cristo ressuscitado, presente no meio de nós, seja com todos vocês. Durante a nossa vida, muitas e muitas vezes, nós não percebemos a presença do Senhor em nosso coração, em nossa caminhada. Parece que as coisas não são claras para nós. Evidentemente que muitas e muitas vezes os sinais estão aí, mas nós não compreendemos. Eu creio que nós encontramos tanto na nossa vida pessoal, como também na vida de muitas pessoas, os questionamentos e os desânimos, achando que não tem mais solução e que as coisas que dizem como se pudesse solucionar são coisas que os outros dizem, mas que não nos tocam e nem são importantes para nós. Essas experiências de desânimo, de muitas vezes decepções, de não crer que as coisas possam mudar, em Cristo ressuscitado, para aqueles que encontram com Cristo, tudo se transforma e passa a ser alguém que, com a experiência do Cristo, se torna testemunha e alguém que evangeliza. Nesse domingo, nesse final de semana, domingo da Páscoa, terceiro domingo da Páscoa, é um pouco esse aspecto que deve marcar nossa vida, de nós refletirmos e vermos como é que nós reagimos diante disso tudo, e mesmo não só em momentos pontuais da vida, mas também em nossa história. Quando nós olhamos toda a nossa história, a nossa vida, o nosso nascimento, os passos dados, os fracassos, as vitórias. Olhamos tudo isso e nem sempre nós conseguimos perceber essa ação de Deus. Quando nos deixamos iluminar pela palavra de Deus, quando a palavra ilumina a nossa vida, e quando experimentamos o coração se abrasar, porque escutamos na palavra Deus nos falando, e também celebramos essa presença nos sinais sacramentais, seja da Eucaristia, seja dos demais sacramentos, ou mesmo na partilha com os necessitados. Também para nós e para muita gente na história, os olhos se abrem e começamos a enxergar de um novo jeito, de uma nova maneira. Para muita gente, a escuta da palavra, a celebração dos sacramentos, a partilha com os necessitados, ajudou a abrir os olhos para enxergar a presença de Cristo ressuscitado em sua vida, em sua caminhada, em sua história. Você vai escutar isso na liturgia desse final de semana, no sábado à noite ou domingo, e esteja atento, porque também Deus vai lhe falar ao seu coração sobre as várias situações, e mesmo que para aqueles que não têm, às vezes, as decepções, ou não está desanimado, pelo contrário, está muito animado na vida, também a palavra de hoje vai nos recordar que tudo isso que nós vemos, experimentamos, é justamente Cristo Jesus presente em nossa vida, em nossa história, e nós somos chamados a dar testemunho quando nos perguntam por que vemos assim, por que enxergamos assim, dizer é por Jesus de Nazaré, o Cristo Senhor, vivo, ressuscitado, que está no meio de nós, que nós temos razões para viver e para anunciar essa boa notícia. Nesse domingo, nós lemos um texto muito conhecido do Evangelho de Lucas, capítulo 24, chamado dos discípulos de Emaús, que já serviu de texto para livros, para reflexões, para celebrações, porque retrata um pouco justamente
essa presença de Cristo que caminha conosco, muitas vezes sem que nós percebamos, mas que uma vez que nós percebemos, nossos olhos se abrem. Vocês conhecem a história, e vocês todos irão ouvir nessa palavra que vai ser proclamada nas paróquias nesse final de semana, essa palavra que ilumina a nossa vida. A história é muito clara. 2 discípulos caminhavam de volta para casa, deixando Jerusalém para trás, decepcionados, tristes. Cristo tinha morrido, tinha sepultado e tinha acabado o sonho. Não tinha nada mais para fazer e não tinha mais sentido fazer mais nada. Aí aparece justamente Jesus ressuscitado, que se coloca no meio deles e começa a escutar e dizer: o que está acontecendo? O que vocês estão conversando? E eles então partilham, né, a vida e suas decepções. E ao partilhar, eles também reconhecem que algumas mulheres já haviam dito que tinham ido ao túmulo e não tinham encontrado o corpo de Jesus. Mas mesmo assim, eles nada mudaram. Porque disseram, né, que até mesmo viram anjos que asseguravam que Cristo estava vivo, né? Então Jesus começa a explicar as Escrituras e dar o sentido do que tinha acontecido, ao mesmo tempo da realidade da morte, da ressurreição. E quando se aproximaram de lugar para a refeição, né, a resposta que os discípulos de Emaús dão a Jesus, quando justamente pede para que ele permaneça, já tinha um sentido, e eles vão recordar isso depois, que a explicação da palavra, a explicação dos textos bíblicos abrasava o coração deles. E de tal maneira abrasava, esquentava, dava vontade de continuar junto, que eles disseram: fica conosco o Senhor, pois é tarde e já declina o dia. De uma certa forma, isso pode ser muito normal. Está acabando o dia, fica aqui conosco, está ficando escuro e permaneça conosco aqui conversando. E assim o fizeram e foram tomar uma refeição. Só que, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela tem um sentido que vai além disso tudo. Porque nós sabemos que a refeição que foram tomar, quando Jesus senta, abençoa o pão, parte e serve, tem toda a conotação eucarística, partilha do pão, fração do pão. E é justamente aí, quando eles veem na partilha do pão a presença de Cristo, seus olhos se abrem e reconhecem que é Jesus que está no meio deles, e vão lembrar bem que abrasava o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras pelo caminho que nós estávamos percorrendo. E aí eles voltam, eles tinham deixado Jerusalém para trás, agora se voltam para voltar a Jerusalém e contar a experiência para os demais apóstolos e para continuar testemunhando que aquele que morreu e foi sepultado está vivo. Caríssimos irmãos e irmãs, eu creio que também nós somos chamados a ver como é que nós anunciamos e como é que nós acolhemos a palavra de Deus. Claro que temos que ter toda a exegese, todas as preocupações de como que ela é proclamada, de não sermos fundamentalistas, de pegar um texto literal e colocar como se fosse ali literalmente a palavra de Deus, mas sim tudo aquilo que é o próprio Jesus, a palavra eterna, mas dentro desse contexto que ele quer nos dizer e que nos vem tanto pela Escritura como pela tradição da Igreja, essa palavra do Senhor. Se nós também sentimos nosso coração se abrasar, e se aquilo que nós falamos, anunciamos, pela ação do Espírito Santo que nos dá essa palavra para proclamar, sentimos também esse coração abrasado nas pessoas ao nosso redor. E se nós também temos esse mesmo desejo, e se também causamos ao nosso redor esse mesmo desejo de que
essa palavra dos discípulos de Emaús para Jesus continua acontecendo conosco. Fica conosco, Senhor, porque se faz tarde, porque escurece no mundo, porque tem tantas trevas na sociedade, e você é a luz. Já está esquentando nosso coração, mas também, ao mesmo tempo, está escurecendo ao redor. Permaneça conosco, você que ilumina as trevas, que faz com que as trevas não sejam mais trevas, mas é a luz, e que dá ao nosso coração um sentido que nos faz vibrar, que nos faz ver com um sentido novo para os acontecimentos, e nos abre os olhos para percebermos a história e o sentido da vida, que Ele caminha conosco, Ele não nos abandona, Ele está presente no meio de nós. Ao partir o pão e servir, na fração do pão, seus olhos se abrem. Por isso, cada um de nós, meus irmãos, que participa da missa, que tem a palavra de Deus proclamada a cada dia, que tem a fração do pão, deveríamos todos nós ter a mesma atitude, sentir-nos abrasados pela palavra de Deus e, ao mesmo tempo, estar com os olhos abertos ao participarmos da fração do pão, da Eucaristia, vendo o Senhor que vai atuando em nossa vida e percebendo-o presente em toda a nossa história. E os desânimos, as chateações, serem transformadas em ânimo novo, para anunciar a todos aquele em que nós cremos e que nós vivemos. A leitura dos Atos dos Apóstolos, na palavra de Pedro, ele vai dizer justamente quem é esse Jesus, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios, sinais, que Deus realizou por meio dele. Vós mesmos sabeis, depois vós o matastes, crucificando-o por mão dos ímpios. Mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas. Esse Jesus que Pedro depois vai contar essa sua experiência. A mesma coisa na segunda leitura, a primeira carta de São Pedro, justamente vai lembrar isso. Cristo, o Cordeiro imolado e sem defeito, foi predestinado antes da criação do mundo e foi manifestado por amor a vós. E por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Estamos no tempo da Páscoa. O tempo da Páscoa é um olhar para a frente, olhar para o futuro, ver aquilo que nós somos chamados a ser. Nós sentimos nossa fragilidade e nossas dificuldades, mas nós somos chamados a ser testemunhas dessa presença de Deus em Cristo Jesus na história, em nosso mundo e em nossa vida, e perceber que nós não estamos sós, mas Ele caminha conosco, e a sua presença em nós dá um sentido novo à nossa vida, em todos os acontecimentos, e nos faz vibrar, nos faz experimentar essa presença e anunciar a todos, proclamar a todos em quem nós cremos e como que nós cremos. Perceber que nessa história Ele está no meio de nós, como nós respondemos em cada missa. Portanto, ao contemplarmos os discípulos de Emaús, cansados, desanimados, desacreditados, voltando para casa e depois voltando animados para continuar a missão com os apóstolos, deve ser para nós também um estímulo para que nós, durante esse tempo da Páscoa, façamos essa experiência de perceber-se Deus presente em nossa vida e que isso não tem como substituir, não tem como alguém fazer por nós essa visão de fé que cada um de nós é chamado a ter e que vamos conquistando quanto mais ouvimos a palavra, quanto mais nos sentamos para partir o pão, quanto mais encontramos com Cristo ressuscitado. Que também esse tempo assim encontre a cada um de vocês, a cada um de nós, e que nós tenhamos sempre essa Páscoa presente cada dia da nossa vida. Um bom domingo a todos e uma boa semana. Que o Cristo ressuscitado seja luz para o caminho de todos nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.